Sim, tem proposta de aumento de impostos de novo. Em poucos segundos eu vou comentar a nova proposta do ministro Fernando Haddad para compensar a recalibragem do IOF. E a primeira coisa que a gente tem que chamar atenção é que não existe nenhuma proposta efetiva, não existe nada aprovado. Simplesmente o ministro Fernando Haddad foi a uma coletiva de imprensa e trouxe alguns mecanismos que eles previram, que eles conversaram, para tentar compensar a recalibragem do IOF. E essas propostas podem ser divididas em duas classificações. A primeira delas é com relação ao aumento de carga tributária. Foram propostas 4 medidas. Primeiro, aumentar a carga tributária sobre as bets, e aqui eu acho que ninguém discorda desse ponto. O segundo ponto é rever as isenções dos LCIs e LCAs, que eram títulos isentos de imposto de renda e que passariam a ser tributados com 5% de imposto. O terceiro ponto é o aumento da CSLL para as fintechs. E o quarto ponto é a revisão das isenções tributárias não previstas na Constituição Federal. Traduzindo, aqui eles estão tentando tributar os fundos de investimentos imobiliários. O jurídico me proibiu comentários sobre esse ponto. E a segunda classificação de medidas é com relação à revisão de gasto. Na verdade, nenhuma proposta efetiva foi feita, somente foi falado na coletiva de que há conversas para alguma proposta de revisão de gastos sem ser nada efetivo. E como eu falei, essa coletiva tinha o propósito de justificar algumas medidas que iriam compensar a recalibragem do IOF. Só que nesse caso, faltou o ministro Fernando Haddad ler o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar 101, que prevê expressamente que no caso do IOF não é necessário prever mecanismos para compensar a perda de arrecadação da redução da alíquota ou da redução da base de cálculo desse tributo. Está faltando estudo, ministro. Além disso, o IOF é um tributo que é cobrado imediatamente. Então, quando o executivo aumenta a alíquota do IOF, ela passa a vigorar imediatamente na data de publicação da medida que aumentou a sua alíquota. E sabe, todas essas propostas que eu acabei de comentar, todas elas devem observar o que a gente chama de anterioridade, ou seja, um prazo mínimo antes que elas comecem a ter efeito. Basicamente, são medidas que visam compensar uma perda do presente, mas que elas só vão compensar isso no futuro. Tá faltando estudo, ministro. E o que eu fico me perguntando é, será que a gente precisa de mais um aumento de impostos? Diante de todas as medidas que esse governo vem tentando emplacar nos últimos tempos, para aumentar a arrecadação via aumento de impostos, será que já não é suficiente? E aqui eu quero saber o que você acha. Me deixa nos comentários qual a sua opinião sobre o tema, se a gente deveria ter mais um aumento de impostos ou não. E sobre essa questão de IOF, vai lá no meu canal e confere o último vídeo que eu postei, que eu falo sobre todo esse imbróglio envolvendo o IOF e como ele impacta o seu bolso e como ele também mostra as reais intenções deste governo.